Depois de dias explorando as paisagens impressionantes de Moab, chegou a hora de seguir viagem. Naquela manhã, as 18 mulheres se despediram das casas que nos acolheram nos últimos dias. Até então, estávamos divididas em 2 grupos, em 2 vans e 2 hospedagens. Mas agora o caminho nos conduzia para um novo capítulo da expedição. Nosso destino era Panguitch, uma pequena cidade cercada por montanhas próxima ao Bryce Canyon National Park. Mas em Utah o trajeto nunca é apenas um deslocamento. A estrada faz parte da experiência. Seguimos pela Highway 24, considerada uma das estradas mais cênicas de todo o estado. Um caminho que atravessa o coração do Parque Nacional Capitol Reef e revela paisagens que parecem ter sido esculpidas por outro planeta. Antes de continuar a viagem, fizemos uma parada especial no Grand Wash. Entre gigantescos paredões de pedras, caminhamos por um corredor natural criado pela força da água ao longo de milhares de anos. O silêncio daquele lugar era interrompido apenas pelas nossas conversas, pelas risadas e pelo som dos passos ecoando entre as rochas. Ali, cercadas por paredes que se elevavam dezenas de metros acima de nossas cabeças, era impossível não se sentir pequena diante da grandeza da criação. A gente está aqui num lugar tão lindo, que dá vontade de ficar aqui, sentado, esperando. Uma galeria de arte. Olha, a gente está aqui debaixo de uma cobertinha. E pensar que isso vira um rio. Um riozinho, um riacho. A gente está na parte mais seca. E é isso, gente. A gente está aqui no Grand Wash, Capitol Reef National Park, Utah. Fiquem ligados. Muitas coisas ainda estão por vir. Opa! Antes de retornarmos à estrada, fizemos uma parada em Fruita, uma pequena comunidade histórica preservada dentro do Capitol Reef National Park. Ó, lá na janelinha aqui, tem a escola, tá vendo? No final do século XIX, famílias pioneiras decidiram construir suas vidas naquele vale fértil em meio ao deserto de Utah. Ali nasceram casas, uma escola, pomares e uma comunidade que aprendeu a prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do oeste americano. Mas o melhor ainda estava por vir. À medida que avançávamos pela Highway 24, as paisagens se transformavam a cada curva. Montanhas dobradas pelo tempo, formações rochosas de cores impossíveis, vales esculpidos pelo vento. Nenhuma fotografia consegue capturar completamente o que sentimos naquele dia. Foi um daqueles dias em que o destino final quase se torna um detalhe, porque a própria estrada já era o espetáculo. Depois de muitas horas contemplando algumas das paisagens mais extraordinárias de Utah, finalmente chegamos a Panguitch. E pela primeira vez na viagem, todas as 18 mulheres estariam reunidas na mesma casa. A noite terminou da melhor forma possível. Música, karaokê, risadas, histórias compartilhadas, porque as grandes viagens não são feitas apenas dos lugares que visitamos, são feitas principalmente das pessoas com quem escolhemos viver cada momento. A manhã do dia 6 chegou gelada.
Durante a noite, a neve havia dado as caras, e Panguitch, localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, amanheceu sob temperaturas abaixo de zero. O frio era intenso, mas a animação do grupo era ainda maior. Naquele dia, seguiríamos para um dos parques mais icônicos dos Estados Unidos, Bryce Canyon National Park. Antes de chegar ao parque, porém, fizemos uma parada em um dos trechos mais famosos do sul de Utah, a estrada que atravessa Red Canyon. Com seus túneis escavados na rocha vermelha e formações que parecem saídas de um filme, esse cenário se tornou tão marcante que serviu de inspiração para elementos visuais da animação Cars. Do alto, as imagens de drone revelavam a grandiosidade daquele lugar. Lá embaixo, éramos apenas um pequeno grupo de mulheres vivendo algo muito maior do que uma simples viagem. Pouco tempo depois, chegamos ao Bryce Canyon e a energia era contagiante. 18 mulheres, 18 histórias diferentes, mas um mesmo sentimento: alegria. A felicidade transbordava em forma de música, dança, abraços e gargalhadas. Quem observasse de longe talvez pensasse que estávamos comemorando alguma coisa. E estávamos comemorando a vida, comemorando a coragem de estar ali. Comemorando a decisão de dizer sim para uma experiência que muitas vezes parecia impossível antes de acontecer. Como o frio estava intenso, optamos por explorar vários dos mirantes do parque. Cada parada revelava uma nova perspectiva daquele anfiteatro natural repleto de hoodoos, as famosas torres de pedra que transformaram Bryce Canyon em um dos lugares mais únicos do planeta. Estamos aqui no último point, Rainbow Point, no Bryce Canyon, aqui com as garotinhas. Tá bem fresquinho. Tá muito fresquinho hoje. Gente, ontem tava nevando aqui. A gente tava no deserto, agora a gente tá com uns pinheiros, neve. A gente já pegou tudo aqui, né? A emoção é real aqui, Muita emoção. A emoção é real. A emoção é real. Olha Emotion só. is real. Sempre com muita emoção. Olha a alegria ali, ó. Amiga, nós vamos cantar, são tantas emoções. Mas o importante é o que eu vivi. Mas a verdadeira aventura começou quando iniciamos a trilha, descendo pelo Queen Garden e seguimos em direção ao Sunset Point. Caminhamos por entre formações rochosas gigantes que pareciam castelos esculpidos pela natureza. Cada curva revelava uma paisagem ainda mais impressionante que a anterior. E para algumas mulheres, aquele caminho significava muito mais do que uma simples caminhada. A Elisângela, por exemplo, enfrentava um desafio pessoal, o medo de altura. Um medo real,
daqueles que paralisam, daqueles que fazem o coração acelerar. Câmera, Oh, fala aí, você tá vencendo o quê? todos os meus medos. Mas passo após passo, acompanhada pelo grupo, ela continuou e seguiu adiante. Porque às vezes a maior conquista de uma viagem não é chegar ao destino, é descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos. Ao final da trilha, não era apenas Bryce Canyon que tinha ficado para trás. Alguns medos também haviam ficado. E talvez seja exatamente por isso que viajar transforma, porque quando saímos do nosso ambiente habitual, também abrimos espaço para descobrir versões de nós mesmos que ainda não conhecíamos. Naquele dia, o Bryce Canyon nos presenteou com paisagens inesquecíveis, mas o que realmente levamos conosco foi a certeza de que a coragem quase sempre aparece depois do primeiro passo. De Panguitch logo pela manhã, deixando para trás as paisagens inesquecíveis de Bryce Canyon e seguindo em direção ao sul de Utah. No caminho, fizemos uma rápida parada no famoso Belly of the Dragon, uma passagem esculpida na rocha que lembra o interior de um gigantesco dragão. Poucos minutos depois, chegamos a mais uma joia escondida da região. E aí, o que você acabou de falar? Fala, Mais Sil. como esse, só com a Ivana Trips. A gente vai estar ali, Dá um ó, look lá, dá um zoom. numa caverna. É só a Ivana Trips Oxi. que traz esses lugares É maravilhosos. nóis, minha Tem filha. mais. Ninguém Viagem mais. fora do óbvio. Band Cave. A Sand Cave nasceu na extração de areia utilizado na fabricação de vidro no início do século passado. O que antes era uma mina, hoje revela um enorme anfiteatro natural de arenito, onde a luz cria formas, sombras e texturas impressionantes. Um daqueles lugares que nos lembra que a beleza pode surgir até mesmo dos lugares mais inesperados. Seguimos viagem por algumas das estradas mais bonitas de Utah até chegar à região de Hurricane, onde viveríamos nossa última aventura daquele dia. Nosso objetivo era alcançar o topo do Cinder Cone, um antigo vulcão adormecido que domina a paisagem ao redor. Chegamos aqui correndo para subir um vulcão. O objetivo é chegar antes ali do pôr do sol
Que 20 minutos o sol se põe. Oh my goodness! É muita aventura. E a menina ali, ó. E essa lua linda. Let's do it! Que o povo é animado. Chegando perto da boca do vulcão. O dia tá lindo. Lua. Pôr do sol. Ai, meu Deus. Lindo demais. Let's go. Algumas decidiram ficar pelo caminho, outras seguiram em frente. Apenas 5 de nós alcançamos o topo. E lá de cima, diante da imensidão daquela paisagem vulcânica, ficou impossível não pensar em como somos pequenos diante da grandiosidade da criação de Deus. Na noite anterior, havíamos participado da loteria para uma das trilhas mais disputadas dos Estados Unidos, Angel's Landing, e fomos sorteadas. Depois de apenas 2 horas de sono, eu, Adriana, Wélida e Maria acordamos ainda de madrugada para viver aquela experiência. Chegamos cedo ao Zion National Park, conseguimos estacionar dentro do parque e embarcamos no primeiro shuttle da manhã. O dia começou frio. Mas bastaram os primeiros metros de subida para o corpo aquecer e a emoção tomar conta. Passamos pelos famosos Walters Wiggle, uma sequência de 21 curvas fechadas que vencem rapidamente o desnível da montanha. Paramos para um pequeno lanche. Amanhã, para subir ali, ó, o Angel's Landing. Dá energia aqui, dá uma descansada. O dia tá perfeito. Lindo demais. Respiramos fundo e seguimos em frente. Dali para frente começava a parte mais famosa da trilha, as correntes. Com passos firmes, atenção redobrada e muito respeito pela montanha, avançamos lentamente pelos trechos estreitos até alcançar o topo.
quando finalmente chegamos lá em cima, o silêncio dizia tudo. Não existe vídeo capaz de transmitir exatamente o que se sente naquele momento. Algumas experiências simplesmente precisam ser vividas. Quase 1h da tarde, a gente chegou aqui às 7 horas da manhã, terminando o Angel's Landing. Se você vier aqui fazer essa trilha, venha cedo, porque agora, eu tenho dó dessas pessoas agora, ó, estão começando a trilha 1h da tarde. Tá muito quente, olha aqui, começou bem friozinho, ainda bem que a gente terminou, estamos já aqui no Vale do Zion National Park. A gente merece isso, gente, a gente merece. Então chegou o dia de voltar para casa. Confesso que esse foi um daqueles momentos difíceis para mim. Eu amo o que faço. Cada parada dessa viagem foi estudada com carinho. Cada estrada foi pesquisada. Cada experiência foi planejada meses antes. Estar ali, vendo tudo aquilo acontecer, conduzindo um grupo de 18 pessoas por alguns dos lugares mais incríveis dos Estados Unidos, foi algo que vou guardar para o resto da vida. Mais do que paisagens, nós compartilhamos histórias. Mais do que quilômetros percorridos, construímos amizades. Mais do que uma viagem, vivemos uma experiência transformadora. Os depoimentos que ouvi naquele último dia tocaram profundamente meu coração. Ouvi que aquelas mulheres se sentiram acolhidas. Ouvir que a viagem trouxe uma nova perspectiva sobre a vida. Ouvir que muitas já estavam sonhando com a próxima aventura. Tudo isso me fez ter ainda mais certeza de que estou vivendo meu propósito. Durante toda a viagem tivemos um compromisso que nunca foi deixado de lado. Nenhuma manhã começava sem oração. Nenhum dia começava sem um momento para ouvir a palavra de Deus. Não poderia haver maneira melhor de encerrar essa jornada. Reunidas mais uma vez, agradecemos a Deus por sua proteção, pelos caminhos percorridos, pelas amizades construídas, pelas experiências vividas e pelo privilégio de contemplar uma parte tão extraordinária da sua criação nesse estado encantador chamado Utah. Antes de seguirmos para Las Vegas, ainda fizemos uma última parada, o Valley of Fire. Com suas formações rochosas avermelhadas, estradas cênicas e paisagens que parecem pertencer a outro planeta, o parque nos presenteou com o último espetáculo antes do retorno. Era como se Utah e Nevada ainda quisessem nos oferecer uma despedida inesquecível. E assim encerramos nossa aventura, mais de 4.700 quilômetros percorridos, 8 dias de descobertas, 18 pessoas, incontáveis memórias e a certeza de que algumas viagens terminam na estrada, mas continuam para sempre dentro de nós. Utah 2026 ficará para sempre em nossos corações.